Olá, pessoal! Encerrando a nossa revisão sobre as funções exponenciais e logarítmicas, nós aplicaremos aqui todo o nosso conhecimento adquirido para resolver diferentes inequações exponenciais e logarítmicas. Vamos lá? Bom, uma inequação exponencial é uma inequação na qual há incógnitas que aparecem nos expoentes. Então, aqui nós temos alguns exemplos sobre os quais nós vamos tratar neste vídeo. Então, notem que eu posso ter apenas a variável no expoente, aqui no caso x, ou eu posso ter toda uma expressão na variável x, como acontece aqui nos exemplos 3 e 4. Como será então que a gente vai lidar com cada um desses exemplos? Bom, em cada caso nós vamos ter uma determinada abordagem, mas essas duas propriedades aqui indicadas, elas serão essenciais. E essas duas propriedades, elas são decorrentes do fato da função exponencial ser uma função crescente quando a base da exponencial a for maior que 1 e ser decrescente, a função exponencial é decrescente quando a base da exponencial a estiver entre 0 e 1. Esses são os intervalos de definição da base de uma função exponencial, né? A base sempre está definida quando ela é positiva e diferente de 1, né? A função exponencial sempre está definida para uma base que satisfaça essas condições, né? Maior que 0 e diferente de 1. Então, quando ela é maior que 0, minha função é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, a minha função será decrescente. Em decorrência disso, nós temos que, ao ter uma inequação dessa forma aqui, a elevado a uma expressão na variável x, que eu estou denotando por f de x, maior que a elevado a uma expressão g de x. Então, sempre que eu tiver o a maior que 1, então eu posso dizer que esta inequação ocorre se e somente se f de x é maior que g de x. Então, notem que eu preservo o sinal da minha inequação quando a base a da função exponencial é maior que 1. E quando a base estiver entre 0 e 1, nós vamos inverter o sinal da inequação. Então, essas duas propriedades, né, estão descritas para o sinal de maior, mas elas continuam válidas, né, para o sinal de maior ou igual, de menor e menor ou igual. Então, eu sempre preservo o sinal, então eu posso eliminar as bases. Notem que as duas bases que aparecem aqui são as mesmas. Então, isso é essencial para eu poder aplicar essa propriedade, mas se as bases forem as mesmas, ou seja, uma base comum, então eu posso eliminá-las e preservar o sinal em relação aos expoentes quando essa base for maior que 1 e inverter o sinal em relação a esses expoentes se a base estiver entre 0 e 1. Bom, e as inequações logarítmicas? Bom, inequações logarítmicas são aquelas inequações que envolvem funções logarítmicas. Por exemplo, essas aqui, novamente, são exemplos que nós vamos tratar nesse vídeo, né? Em cada um nós teremos uma abordagem e é claro que em cada abordagem nós utilizaremos, né, as propriedades do logaritmo, a definição que nós já conhecemos, mas uma das principais propriedades, que é decorrência do estudo das funções exponenciais e logarítmicas que nós já fizemos, é essa propriedade aqui, que diz o seguinte. Bom, o log de uma função f de x na base a é maior que o log de uma função g de x na base a, se e somente se. Então, aqui nós teremos duas opções de acordo, novamente, com o valor dessa base a agora do logaritmo. Então, novamente, a função logarítmica, ela também é crescente quando a é maior que 1. E a função logarítmica, ela também é decrescente quando a varia entre 0 e 1. Dessa forma, o valor de a vai interferir também na forma como eu vou resolver a minha inequação. Então, se a for positivo, se a for maior que 1, ou seja, se a minha função logarítmica for crescente, então aqui nós podemos eliminar o logaritmo
e dizer então que a função f de x também deve ser maior que a função g de x, tomando cuidado de adicionar essa exigência aqui. O que essa exigência está dizendo? Que tanto f de x quanto g de x devem ser positivas. Por quê? Porque as funções logarítmicas elas só estão definidas quando o logaritmando é maior que zero. Então, eu preciso adicionar essa exigência, que é uma exigência no domínio, uma restrição no domínio das minhas funções logarítmicas. Então, se a for maior que 1, então nós podemos eliminar o logaritmo, preservar o sinal aqui dos logaritmandos, f de x maior que g de x, e se lembrar que ambos os logaritmandos devem ser positivos. Se a base aqui do meu logaritmo for um valor, né, entre 0 e 1, então nós precisamos inverter os sinais, ou seja, se log de f de x na base A for maior que o log de g de x na base A, então nós dizemos que f de x é menor que g de x, quando A está nesse intervalo. E, novamente, eu preciso que ambos os logaritmandos sejam positivos, por conta da restrição do domínio da função logaritmo, certo? Então, os logaritmandos ambos precisam ser positivos. Essa será uma propriedade essencial, então, no estudo das inequações logarítmicas. Inclusive, ela também é válida quando aqui eu tenho maior igual, quando eu tenho aqui menor ou quando eu tenho menor igual. Então, a questão é se eu preservo ou inverto o sinal de acordo com o valor da minha base. Então, aqui está a lista de exemplos que nós iremos resolver. Vamos para o primeiro. Então, comecemos com as inequações exponenciais. O que nós devemos fazer? Bom, o primeiro objetivo, se possível, é escrever os termos que aparecem na mesma base. Então, aqui nós vemos que 4 vezes 2 elevado a x é menor que 64, eu posso reescrever como 2 elevado a x menor que 16. O que eu fiz? Eu só dividi ambos os lados da minha inequação por 4. Notem, pessoal, que como é uma inequação, se eu dividir a minha inequação por um número negativo, então eu devo inverter o sinal. Aqui eu dividi por 4, que é positivo, então o sinal continua o mesmo. Mas é muito importante se atentar a esse fato. Bom, e agora? Bom, 16 eu posso escrever como 2 à quarta. Agora, a base da minha exponencial é 2. 2 é maior que 1. Como 2 é maior que 1, então eu posso eliminar as bases e manter os expoentes, né, preservando o sinal. Então, 2 elevado a x é menor que 2 à quarta, 6 somente c, x é menor que 4. Então, essa é a solução da minha inequação, né? A minha solução é o conjunto de todos os valores reais que satisfazem a inequação, ou seja, todos os x pertencentes aos reais, tais que x é menor que 4. Próximo exemplo. Bom, vamos continuar com a mesma ideia, né? Será que é possível escrever todos os termos que aparecem na minha inequação em uma mesma base, né? Em uma base comum? Bom, nós vamos ver que nesse caso também será possível, a gente só precisa trabalhar um pouquinho mais. Então, notem que 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado, foi o que eu fiz aqui, e 125 eu posso escrever como 5 ao cubo. Bom, além disso, a gente sabe, né, que tirar a raiz quinta de um número é a mesma coisa que elevar esse número a 1/5. Então, aqui eu ficaria com 5 ao quadrado elevado a 1/5, que é a mesma coisa que 5 elevado a 2/5. Como eu tenho toda essa expressão elevada a x, eu posso multiplicar o x. Então, eu vou ficar com 5 elevado a 2/5 de x. Menor. E agora? Bom, mesma coisa. Aqui, 5 ao cubo. Quando eu tiro a raiz quarta, a mesma coisa que elevar ao expoente 1/4. Então, eu posso multiplicar ambos os expoentes. Então, eu vou ficar aqui com 5 elevado a 3/4 no denominador, que é a mesma coisa que
5 elevado a menos 3/4 no numerador. Foi o que eu fiz aqui. Ok, agora eu tenho todos os termos na mesma base e eu consigo fazer a minha comparação, que é a propriedade que nós vimos lá no início do vídeo, certo? Essa base aqui é a base 5, que é maior que 1. Bom, como a base é maior que 1, então eu preservo o sinal dos meus expoentes. Então, posso eliminar a base, então eu vou ficar com 2/5 de x menor que menos 3/4. Resolvendo essa inequação, então nós vamos ficar com x menor que 5 vezes 3, 15, 2 vezes 4, 8, então menor que menos 15/8. De novo, eu passei aqui, né, na verdade eu multipliquei, né, os dois lados da inequação por 5 meios, depois de eliminar a base. Como 5 meios é positivo, eu preservo o sinal. Se fosse negativo, eu teria que inverter. Bom, então como é que fica o conjunto solução? Conjunto de todos os x reais, tais que x é menor que menos 15/8. Terceiro exemplo. Bom, e agora? Será que aqui eu consigo uma base comum? Bom, como aqui é 1, né, não é tão difícil. Como é que a gente pode escrever esse 1 na base 0,3? Nós sabemos que 0,3 elevado a 0 é 1, então eu posso fazer essa substituição. Ao invés de 1, eu posso escrever 0,3 elevado a 0. Agora eu tenho uma base comum, então eu posso aplicar uma das minhas propriedades. Notem que desta vez a base da minha função exponencial é 0,3, que está no intervalo 0, 1. Então, nesse caso, nós precisamos inverter o sinal da minha equação. Então, nós ficaremos com x² menos 2x menos 8 maior ou igual, então inverti o sinal, que 0. Então, eu elimino as bases, né? Tomando esse cuidado de inverter o sinal. Bom, agora eu fiquei o quê? Com uma inequação, quadrática, né? Eu tenho aqui uma expressão quadrática, quero que seja maior ou igual a 0, então eu preciso o quê? Estudar o sinal desta função quadrática que nós já sabemos fazer. Então, eu tenho aqui que a soma, né? Vou fazer por soma e produto, então primeiro nós achamos as raízes e depois os intervalos, né? Onde essa função aqui é maior ou igual a 0. Então, a soma é menos b sobre a, que é 2, e o produto é c sobre a, menos 8. Então, as raízes são menos 2 e 4. Como eu tenho aqui o meu coeficiente a positivo, então, essa é uma parábola com concavidade para cima. Como eu quero maior ou igual a 0, então os intervalos serão menos infinito, menos 2, fechado no menos 2, porque é maior ou igual, e o intervalo 4, fechado no 4, porque é maior ou igual, infinito. Então, qual é o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução será o conjunto de todos os x reais, tais que x é menor ou igual a menos 2, ou x é maior ou igual a 4. Esse é o conjunto de solução desta inequação exponencial. Exemplo 4. Bom, aqui eu já tenho a mesma base, os termos com a mesma base. Então, seguimos o mesmo raciocínio. Aqui a base é 1/3. 1/3 é menor que 1, está entre 0 e 1. Então, eu elimino as bases e inverto o sinal da minha equação. Então, eu fico com x² menos 3, menor ou igual a menos 2x. O que acontece? C e somente C, passando o menos 2x para o lado esquerdo, eu tenho x² mais 2x menos 3, menor ou igual a 0, novamente uma função quadrática. Preciso estudar o seu sinal. Então, eu tenho que aqui a soma é menos 2, o produto é menos 3. Então, as raízes serão menos 3 e 1. Novamente, agora eu quero menor ou igual a 0, certo?
Então, como eu quero o intervalo menor ou igual a zero, onde essa função é menor ou igual a zero, então eu tenho uma parábola com concavidade para cima, né? Porque esse coeficiente é positivo. Então, ela será menor ou igual a zero entre menos 3 e 1. Então, no intervalo menos 3, 1 fechado, por conta do menor igual. Então, meu conjunto de solução é o conjunto de todos os x reais, tais que menos 3 é menor ou igual a x, menor ou igual a 1. E agora, esse exemplo aqui. Será que nós conseguimos escrever esses dois termos em uma base comum? Bom, neste caso, isso não será possível. Então, nós vamos usar uma outra técnica, que é o fato de que toda função exponencial é a inversa de alguma função logarítmica. Neste caso aqui, nós temos a função exponencial 3 elevado a x, ou seja, a função exponencial na base 3. Qual é a inversa da função exponencial na base 3? Bom, é a função logarítmica também na base 3. Então, a primeira forma que eu vou resolver aqui é aplicando em ambos os lados da minha inequação a função logarítmica na base 3. Porque com isso nós conseguiremos tirar o x do expoente e poderemos então resolver essa inequação. Bom, muito importante se atentar ao valor da minha base. No caso, como eu estou aplicando o logaritmo na base 3, que é maior que 1, então eu posso preservar o sinal da minha inequação. Isso vem daquela propriedade de logaritmos que nós conversamos no começo desse vídeo. Se essa base estivesse no intervalo 0, 1, então nós deveríamos inverter o sinal da minha inequação, ok? Certo. E agora? Agora nós sabemos que log de 3 elevado a x na base 3 é igual a x. Então, aqui eu posso finalmente tirar o x do meu expoente. E log de 2 na base 3? Notem que aqui nós não temos nenhuma variável. Então, este aqui é um número real. Qual é o número real? Bom, eu não sei dizer exatamente, mas preciso dizer exatamente? Não, posso apenas deixá-lo indicado. Como nenhuma variável aparece aqui, eu sei que é um termo constante. Então, assim, a minha inequação já está resolvida. O conjunto solução é o conjunto de todos os x reais, tais que x é maior que log de 2 na base 3. Ah, professora, tudo bem, mas e se por um acaso, ao aplicar a minha função logarítmica, eu tivesse usado a função logarítmica em outra base? Ou seja, e se eu não tivesse aplicado a inversa da função exponencial 3 elevado a x? Isso daria um resultado diferente? Nós veremos aqui que não. Desde que nós apliquemos todas as propriedades de forma correta, o resultado final é sempre o mesmo, embora o caminho possa ser um pouco diferente. Então, aqui, ao invés de aplicar a função logaritmo na base 3, eu vou aplicar a função logaritmo natural, ou seja, o log na base e, onde e é a constante de Euler. Bom, a constante de Euler nós sabemos que é aproximadamente 2,7, que é maior que 1. Então, eu estou aplicando um logaritmo numa base maior que 1. Então, eu posso preservar o sinal da minha inequação. Se eu estivesse aplicando um logaritmo com base entre 0 e 1, então eu teria que inverter o sinal da minha inequação, mas eu ainda poderia chegar no resultado correto, ok? E agora? Bom, agora nós sabemos que quando o meu logaritmando tem um expoente, eu posso passar esse expoente multiplicando. Então, ln de 3 elevado a x é maior que ln de 2, sei somente se x vezes ln de 3 é maior que ln de 2. Notem que ln de 2
é um número real, é uma constante, aqui não aparece nenhuma variável. Como o meu objetivo é isolar o x para encontrar a solução, então agora eu posso dividir toda a inequação por ln de 3, tomando o seguinte cuidado. ln de 3 é um número positivo ou negativo? Se for positivo, eu irei preservar o sinal da minha inequação. Se ln de 3 for negativo, eu precisarei inverter o sinal. Bom, como 3 é maior que 1 e nós sabemos que o logaritmo é sempre positivo, o sinal da função logarítmica é sempre positiva para valores do logaritmando maiores que 1, então eu sei que ln de 3 é positivo, então eu posso dividir a minha equação preservando o sinal. Então, nós temos que x é maior que ln de 2 sobre ln de 3, que eu ainda consigo simplificar usando as minhas propriedades de logaritmo. Notem que aqui, nós temos log de 2 na base e, dividido por log de 3 na base e. Então, aplicando a propriedade da mudança de base, nós conseguimos escrever esta expressão aqui exatamente como log de 2 na base 3. Dessa forma, eu chego exatamente no mesmo resultado. O conjunto solução da minha inequação exponencial é dado por todos os x reais, tais que x é maior que log de 2 na base 3. Retomando aqui, pessoal, não sei se eu me expliquei de forma clara, mas ln de 3 é positivo porque o ln é um logaritmo na base e que é maior que 1, logo é uma função crescente. Então, todo logaritmo crescente é positivo para valores no logaritmando maiores que 1, ok? Se o meu logaritmo tiver uma base entre 0 e 1, então ele será decrescente e o seu sinal seria negativo para valores do logaritmando maiores que 1, ok? Então, de novo, aqui ln de 3 é o log de 3 na base e é maior que 1, então esse logaritmo é crescente. Então, sempre que eu tiver um logaritmando aqui maior que 1, o valor de ln desse logaritmando será positivo, ok? Essa análise é muito importante, não podemos esquecer ao dividir uma inequação pelo ln de uma constante. É sempre importante se perguntar se esse valor é positivo ou negativo, porque isso interfere no sinal da inequação, ok? Vamos para o próximo exemplo, então. Agora nós iremos para as inequações logarítmicas. Bom, sempre que nós trabalharmos com uma inequação logarítmica, o primeiro passo é verificar se há restrições nos domínios desses logaritmos que aparecem na minha inequação. Bom, nós sabemos que as funções logarítmicas, elas estão definidas apenas para logaritmandos maiores que zero. Então, nós precisamos também considerar esta exigência, conforme nós conversamos naquela propriedade dos logaritmos no começo deste vídeo. Bom, então, eu preciso que x² menos 4x seja maior que zero e que 5 seja maior que zero, que já é mesmo, então não preciso me preocupar com este logaritmo, apenas com esse aqui. Então, x² menos 4x precisa ser maior que zero, então nós precisamos determinar quais são os valores de x que fazem com que essa expressão seja positiva, que nada mais é do que estudar o sinal dessa função quadrática. Então, novamente, vamos fazer por soma e produto. A soma é menos b sobre a, que é 4, e o produto c sobre a, que nesse caso é 0. Então, as raízes dessa função quadrática são 0 e 4. Ela é uma função representada por uma parábola com concavidade para cima. Se eu quero os valores onde ela é maior que zero, então nós tomaremos
os intervalos menos infinito 0 e 4 infinito. Intervalos abertos, porque aqui eu tenho apenas maior e não maior igual. Então, essa é a minha primeira restrição que deve ser considerada ao calcularmos o conjunto de solução da inequação no final. Agora passamos para o cálculo efetivo da inequação. Bom, notem que aqui nós temos dois logaritmos na mesma base. Então, esse primeiro passo é essencial. Os meus logaritmos precisam estar na mesma base se eu quiser comparar os seus logaritmandos. Se não estiverem na mesma base, eu preciso fazer alguma adaptação, aplicar alguma propriedade para ver se é possível escrevê-los dessa forma aqui. Ok. A base desse logaritmo é 1/3, que é um valor entre 0 e 1. Dessa forma, aplicando a nossa propriedade inicial do logaritmo, nós sabemos que nós podemos eliminar esses logaritmos, preservando aqui, os logaritmandos, porém, como essa base está entre 0 e 1, eu devo inverter o sinal da minha inequação. Então, nós temos o seguinte: logaritmo de x² menos 4x na base 1/3 é maior que logaritmo de 5 na base 1/3, c e somente c, x² menos 4x é menor, inverti o sinal da inequação, que 5, ok? Bom, e agora? Agora é só passar esse 5 aqui para o lado esquerdo e novamente estudar o sinal de uma função quadrática. Nesse caso, nós temos soma 4, produto menos 5. Então, as raízes serão menos 1 e 5. Dessa forma, como eu quero os valores onde essa função quadrática é negativa e ela é representada por uma parábola com concavidade para cima, então ela será negativa no intervalo entre as raízes, menos 1 e 5, intervalo aberto, porque aqui eu tenho apenas menor. Como eu devo calcular, então, o conjunto de solução? Bom, o conjunto de solução, ele é dado pela restrição dos domínios dos logaritmos, Quando eu calculo aqui os logaritmandos maiores que 0, juntamente com a exigência encontrada ao resolvermos a inequação. Então, eu tenho esta restrição e esta restrição. Sempre que o x precisa satisfazer ambas as minhas restrições, ou seja, eu tenho um e, eu uso interseção. Então, eu tenho essa restrição aqui, vinda da análise dos meus domínios, dos logaritmandos, e essa restrição da análise, da primeira análise, da minha inequação. Agora, eu preciso calcular aqui essa operação com intervalos. Ao fazer isso, nós obtemos os intervalos menos 1, 0 e 4, 5. Então, meu conjunto solução, ou seja, os valores de x que tornam esta inequação verdadeira, são todos os x reais, tais que x é maior que menos 1 e menor que 0, ou x é maior que 4 e menor que 5. Ok? Próximo exemplo. Então, novamente, o primeiro passo é verificar as restrições. O meu logaritmando sempre precisa ser maior que 0. Aqui eu tenho uma inequação do primeiro grau, então 2x menos 1 é maior que 0, c e somente c, x é maior que meio. Em seguida, eu posso partir para a minha inequação. Lembram? No exemplo anterior, nós tínhamos dois logaritmos na mesma base. Agora eu tenho um termo constante aqui. Será que eu consigo fazer aparecer um logaritmo na base 2? Bom, esse termo constante 4 é a mesma coisa que 4 vezes 1. Um jeito muito interessante de escrever esse 1 aqui é escrevê-lo como log de 2 na base 2. Dessa forma, nós podemos aqui passar esse 4 para o expoente, de acordo com as propriedades dos logaritmos que nós já estudamos. Então, nós temos que a nossa equação fica assim.
log de 2x menos 1 na base 2 menor que log de 2 à quarta na base 2. E agora eu tenho uma inequação parecida com o formato da inequação do exemplo anterior, ou seja, com dois termos de ambos os lados da minha inequação com logaritmos na mesma base. Sendo assim, eu posso eliminar esses logaritmos analisando o intervalo em que a minha base está. Nesse caso, a minha base é 2, que é maior que 1. Então, eu posso eliminar os logaritmos preservando o sinal aqui para os expoentes. Então, eu terei que 2x menos 1 é menor que 2 à quarta. Ou seja, 2x menos 1 é menor que 16. Agora, esta é uma inequação do primeiro grau, sabemos resolver. Então, repetir aqui sem querer. 2x menos 1 é menor que 16, 6 somente C, x é menor que 17 meios. E agora, como é calculado o meu conjunto solução? Bom, o conjunto solução é dado pelas duas restrições que eu encontrei, ou seja, x maior que meio, que é o intervalo meio infinito, e x menor que 7 meios, que é o intervalo menos infinito 7 meios. E eu considero, então, a interseção, porque eu preciso que essas duas restrições sejam satisfeitas, esta e esta, ok? Fazendo a operação com os intervalos, nós obtemos, então, o intervalo aberto meio, 17 meios, que é o conjunto, então, de todos os x reais, tais que x é maior que meio, e menor que 17 meios. Este é o conjunto de todos os valores de x que tornam verdadeira esta inequação. Próximo exemplo. Bom, novamente aqui nós temos dois logaritmos na mesma base. O que vai ser diferente aqui? Bom, agora nós temos duas restrições vindas, dos logaritmandos. Então, primeiramente, verificamos as restrições do domínio das minhas funções logarítmicas que aparecem na inequação. Então, temos menos x mais 3 maior que 0 e 3x que também deve ser maior que 0. Repetindo, logaritmandos devem ser sempre maiores que 0. Bom, então, dessas duas restrições, nós obtemos que x deve ser menor que 3 e x deve ser maior que 0. As duas estão aqui. Essas duas restrições nós podemos escrever, então, com x maior que 0 e menor que 3, ou seja, o intervalo 0, 3. Em seguida, no próximo passo, podemos partir para a resolução da inequação em si. Aqui temos dois logaritmos na mesma base, então já tenho um trabalho a menos. Podemos eliminar os logaritmos preservando o sinal, já que a base dos logaritmos é 4, que é maior que 1. Então, ficamos com menos x mais 3 maior ou igual a 3x, que acontece se somente se x for menor ou igual a 3/4. Então, agora eu preciso calcular a interseção deste intervalo com esse aqui para encontrar o meu conjunto solução. Então, o conjunto solução é o intervalo 0, 3, interseção com menos infinito 3/4, que me dá o intervalo 0, 3/4, aberto, porque eu estou tomando a interseção. Na verdade, fechado, certo? Então, aqui ficou errado. Aqui é um colchete. Corrija, por favor, em suas anotações. Mas aqui está correto. Então, o conjunto solução é o conjunto de todos os x reais, tais que x é maior que 0 e menor ou igual a 3/4. Ok? Mais um exemplo. Bom, neste exemplo, nós temos uma configuração um pouco diferente, porque, na verdade, nós temos duas inequações em uma. O que nós devemos fazer, então? Bom, primeiramente, nós podemos separar essas duas inequações.
Então, meio é menor que log de 2x na base meio, que é menor que 1. C e somente C, log de 2x na base meio é maior que meio, que é essa primeira inequação. E log de 2x na base meio é menor que 1. Esse sinal aqui está sobrando, né? Então, vamos esquecer dele aqui. Mas então, nós temos essas duas inequações. Log de 2x na base meio maior que meio e log de 2x na base meio menor que 1. Bom, mas nós já sabemos, nós já aprendemos como resolver inequações dessa forma aqui. Então, tente fazer sozinhos. Como devemos proceder? Primeiramente, devemos nos atentar às restrições que aparecem nos logaritmandos. Em seguida, resolver as inequações. Então, eu resolverei essa inequação, Como eu preciso que ambas as inequações sejam satisfeitas, então nós tomaremos a interseção do conjunto solução desta inequação com o conjunto solução dessa inequação, sem esquecer das restrições dos logaritmandos, ok? Faça sozinho e confira sua resposta. O conjunto solução encontrado deve ser o conjunto de todos os x reais, tais que x é maior que 1/4 e menor que 1 sobre raiz de 8. Vamos finalmente para o nosso último exemplo. Bom, inicialmente devemos fazer a mesma coisa. Devemos olhar para cada uma das funções logarítmicas que aparecem e considerar as possíveis restrições dos seus domínios. Aqui nós temos log de x na base 3 e log de x na base 3. Então, a única restrição que aparece é esse logaritmando x, que deve ser maior que 0. Certo? Então, a minha primeira restrição é essa aqui. Como proceder agora para a gente resolver uma inequação desse tipo? Notem que eu tenho um termo elevado ao quadrado menos uma constante vezes esse mesmo termo mais uma constante. Como faremos? Bom, então nós faremos uma mudança de variáveis. Nós chamaremos esse termo que se repete aqui, uma vez ao quadrado e depois sem o quadrado, de y. Y, então, é igual a log de x na base 3. Ao substituir esses valores, então, na minha inequação, eu terei o quê? Que log de x na base 3 ao quadrado menos 3 log de x na base 3 mais 2 é maior que 0, C e somente C. Então, mudando a variável, y ao quadrado menos 3y mais 2 é maior que 0. Mas esta inequação nós sabemos resolver. Mais uma vez, uma inequação quadrática. Calculamos, fiz de novo por soma e produto, a soma é 3, o produto é 2. Então, as raízes desta função quadrática são 1 e 2. Se eu quero os valores de y para os quais esta função seja positiva, como ela é uma parábola com concavidade para cima, então nós teremos os intervalos menos infinito 1 e 2 e infinito. Então, aqui estão os meus dois intervalos. Acabou? Bom, de forma nenhuma, porque eu não quero a minha solução na variável y. Eu preciso exibir a minha solução na variável x. Então, agora, eu preciso substituir novamente o y pela minha expressão log x na base 3. Foi o que eu fiz aqui. Então, primeiramente, vamos considerar y menor que 1. Y, então, é menor que 1, C e somente C, log de x na base 3 é menor que 1, certo? Devido à minha mudança de variáveis. E agora? Bom, agora eu preciso resolver essa inequação, que nós já sabemos como fazer. Aqui eu escrevi o 1 como log de 3 na base 3, para ficar com ambos os logaritmos na mesma base. Então,
Agora eu posso cancelar esses logaritmos, preservando o sinal, porque a base do logaritmo é 3, que é maior que 1. Então, eu fico com x menor que 3, certo? E em seguida, nós temos que y também pode ser maior que 2. Então, substituindo, eu tenho log de x na base 3 maior que 2. Esse 2 aqui eu posso escrevê-lo como 2 vezes 1, onde 1 é log de 3 na base 3. Então, eu posso passar esse coeficiente 2 multiplicando aqui no meu expoente. Então, eu tenho que log de x na base 3 é maior que log de 3 ao quadrado na base 3. Novamente, posso cancelar esses logaritmos, certo? Eu falo cancelar, né, pessoal? Mas lembre-se, eu estou aplicando aquela propriedade sobre a qual nós conversamos no início do vídeo, que é decorrente do crescimento ou do decrescimento da função logarítmica, ok? Bom, então, nós temos que log de x na base 3 é maior que log de 3 ao quadrado na base 3. Se e somente se x é maior que 9, preservando o sinal, já que a minha base é maior que 1. Então, quando y é maior que 2, eu tenho aqui x maior que 9. Então, vamos retomar? Os valores de x que satisfazem esta inequação devem ser maiores que 0, devido às restrições que aparecem nos logaritmandos. E, além disso, né, de acordo com a nossa mudança de variável, esses valores x devem ser menores que 3 ou, porque aqui eu tenho um ou, certo? Então, ou x maior que 9. Como é que fica, então? Então, eu preciso que x seja menor que 3, ou x maior que 9 e x maior que 0. Então, o meu conjunto de solução fica x maior que 0, que é o intervalo 0 infinito, e, então, interseção, x menor que 3, que é o intervalo menos infinito 3, ou x maior que 9, então união com 9 infinito. Agora, então, eu tenho uma operação com 3 intervalos, nós já sabemos como fazer. Então, eu fico aqui como resultado com o intervalo 0, 3, união 9 infinito, que é o conjunto de todos os x reais, tais que x é maior que 0 e menor que 3, ou x é maior que 9. Então, esse é o conjunto solução do meu exemplo. Ok? Bons estudos a todos, muito obrigada por assistir e até a próxima!